anunciar agora que todos sejam bem-vindos, somos muito gratos por vocês estarem aqui conosco, e especialmente hoje, que o assunto é um assunto bastante polêmico e, ao mesmo tempo, gostoso de ser discutido, né? Meu querido amigo, colega de mestrado, Acácio Cardoso, acabou de defender a dissertação dele, foi aprovado lá com louvor, fiquei muito feliz de saber e o convidei, e ele, que é um grandão aí, aceitou. Gente, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz, Acácio, seja bem-vindo, para mim é uma honra te receber. Nós estamos aqui na nossa penúltima live dessa série de bem-estar, porque depois eu vou começar uma sobre neurodesenvolvimento. E eu não poderia encerrar essas lives sem falar de felicidade, né? A nossa próxima também é um assunto bem interessante, mas essa eu estou muito feliz, viu? Muito, mega feliz, obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para ti, você, por gentileza, se apresente, e aí a gente entra no nosso tema aí, que você domina e tem muito para nos ensinar. Um beijo no seu coração, a palavra é tua. Obrigado, Pedrinha. Eu estou até meio desacostumado com live no Instagram, tá? Eu me lembro na pandemia, a gente fazia lives todos os dias, tá certo? Mas eu estou muito acostumado em gravar agora nos aplicativos de videoconferência, né? E no YouTube. Eu estava bastante desacostumado. Mas olha, parabéns por teu perfil. Olhei o teu perfil assim com muito carinho. São postagens muito legais, né? Parabéns pelo teu trabalho, por tuas graduações, teus mestrados, tuas especializações, tá certo? Então, quem se sente honrado de estar aqui com você sou eu, tá? Você adiantou algumas coisas aí, né? Falou de felicidade, então a gente vai conversar muito sobre felicidade. Uma das coisas, você pediu para me apresentar, né? Eu sempre me apresento como aprendiz, tá certo? O título que eu mais gosto é professor, tá? Eu acho que professor, não que professor saiba mais do que ninguém, porque a pessoa que realmente conhece um pouquinho sabe que não sabe nada, tá certo? Então eu sempre me coloco como aprendiz. Mas se tiver alguma coisa, né, se eu pudesse me identificar de alguma forma, eu acho que eu sou um amante do aprendizado. Né? E como amante do aprendizado, curioso, amante de você aprender continuamente, de você compartilhar conhecimento, eu acho que toda a minha vida, em toda a minha trajetória, eu fui professor. Então, é isso que eu gosto de ser chamado de professor, sabe, Pedrinha? Muito bem, muito bem. Você ainda dá aulas, Acácio? Dou aula, sim. Nunca foi a minha, vamos dizer, a minha função principal. Como eu lhe disse, eu venho do mundo corporativo. Minha primeira graduação foi em engenharia. Então, eu sou engenheiro de graduação e de formação. Mas, rapidamente, eu descobri que não gostava de engenharia. Tá certo? E aí, no mundo corporativo, o engenheiro, às vezes, ele é levado para a área gerencial. Então, muito cedo, recém-formado, eu comecei com tarefas gerenciais no mundo corporativo. Então, eu fiz meu primeiro mestrado foi em administração. Então, quando eu tinha aproximadamente 30 anos, né, já vai um tempinho, certo? Eu fiz mestrado em administração. Eu digo que foi a minha primeira transição de carreira. Eu fui evoluindo, tá? Para chegar na psicologia. Então, eu passei de engenharia para administração. Fiz mestrado em administração, me especializei em planejamento estratégico. A minha vida principal, vamos dizer assim, corporativa, como consultor, como professor universitário, foi todo no campo de administração, tá certo? E aí, quando faltavam uns 5 anos para me aposentar, eu disse, bom, eu agora vou me preparar quando eu me aposentar. O que é que eu vou fazer? Aí veio a psicologia, certo? Aí me preparei, né, estudamos. Foi quando eu descobri a psicologia positiva, a ciência da felicidade. A gente pode conversar aqui um pouquinho sobre isso. E aí fiz o mestrado, fiz 3 especializações e fundamos uma startup de habilidades socioemocionais,
que é a Plena Pátia, né? Que é uma escola de felicidade. Pronto. Mas aí... Então, minha trajetória para chegar aqui é essa, tá? Engenheiro, administrador, psicólogo. Recife. Estou em Recife. Recife, perdão. Não, eu ia só falar essa transição. Não. Engenheiro, administrador, psicólogo, mas sempre aprendiz. Perfeito. Somos todos, né? Todos aprendizes. Quem acha que sabe mais que os outros já começa perdendo, não pode ser feliz. Né? Muito bem, meu amigo. E aí a nossa pergunta de lá é básica. Para quem conhece bastante de felicidade, existe realmente a felicidade plena? Ótima, excelente pergunta. Né? Veja, a felicidade, de fato, como ciência, ela começou a ser investigada recentemente. Então, a felicidade, ela sempre foi tratada, Pedrinha, como algo do campo da filosofia. Né? Então, os socráticos, os filósofos gregos trataram da felicidade, até os pré-socráticos já falavam da felicidade. Epicuro, depois Sócrates, Aristóteles falava da eudaimônia, né? Que é a felicidade do propósito, tá certo? Então a felicidade sempre foi algo do campo da filosofia e das religiões. Então felicidade era algo relacionada, era um estado. Então, por exemplo, o budismo fala de felicidade como o desapego, a negação a si mesmo. Isso que a gente estava falando agora, você acabou de falar sobre quem acha que sabe mais do que alguém é porque não sabe nada e tal. O budismo fala disso, né? O budismo, as 4 verdades nobres, a revelação de Buda é voltada para quê? É voltada para o desapego, para o nirvana, para esse estado pleno de felicidade. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, tá certo? Bem-aventurança, o que é? Boa notícia, é felicidade. Então, a mensagem básica do cristianismo, né, que é o Sermão da Montanha, começa com as 11 bem-aventuranças. E bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E o que é bem-aventurado? É o que tem boa sorte, ou seja, é o que é feliz. É o que leva boas notícias, né? É o que usa as boas notícias. Então veja, felicidade era filosofia e religião. Só que isso avançou. A filosofia, principalmente depois do método científico, né? Quando houve a dissociação, depois da Idade Média, né, no Ocidente, a dissociação, a filosofia abandonou o conceito de felicidade. Abandonou, tá certo? E já que os filósofos começaram a dizer que como a felicidade era algo inalcançável, isso não fazia parte do campo da filosofia. E isso veio voltar somente com a psicologia é danada mesmo, né? Quando, 1950, 40, 50, 60 do século passado, quando Carl Rogers, quando os filósofos humanistas começam a desenvolver, começam a partir do behaviorismo, da psicologia científica, da escola psicanalítica de Freud, e começam a criar a escola humanista. E aí a felicidade volta à tona, mas no campo da psicologia. Agora, a felicidade como ciência, só no século XXI. A felicidade estudada cientificamente, ela só vem com os avanços da neurociência e com a chegada da psicologia positiva. Aí começou a ser chamada de ciência da felicidade. Então a felicidade tem uma trajetória enorme, a busca da felicidade faz parte da nossa natureza humana, mas como objeto científico, ela começou a ser tratada a partir do século XXI. Final do século XX, né, anos 1990 e começo do século XXI. Um dos psicólogos, Csikszentmihalyi, que publicou a sua obra Flow, uma obra muito conhecida, né, que é o estado de fluxo, tá certo? Ele começa a traçar os primeiros elementos de felicidade.
Martin Seligman, que é o psicólogo criador da psicologia positiva, é que começa a colocar a felicidade como esse estado superior de bem-estar, de satisfação, de autorrealização, que é diferente da alegria. Porque muita gente pensa que ser feliz é estar alegre. E não existe, não há relação entre felicidade e alegria. Alegria é uma emoção básica de contentamento. Felicidade é outra coisa. É uma sensação mais profunda. Verdade. Eu li aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ali eu via como a preocupação já do cientista, né, das grandes universidades, em avaliar a felicidade. Que a felicidade ela deixou de ser um construto de momento. Ela realmente pode ser trabalhada, você pode ser uma pessoa feliz o tempo todo. Né? Claro, a felicidade plena, a gente vive em círculos. Né? Eu até falo sempre isso, a gente está... Às vezes já aparecem questões inesperadas, que você não espera, que acontece que aparentemente derruba. Mas se você tem uma elevação da sua visão do mundo, né? Se a sua visão do mundo ela é mais plena, ela é mais elevada, ela é mais... Você não se detém nos detalhes mínimos e pequenos do dia a dia, né? Que fazem as pessoas ficarem lutando umas com as outras. Eu acho, na minha opinião, que felicidade é muito uma questão de mundo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa feliz, eu raramente me deixo... Você transparece isso, tá? Você deixa transparecer. Eu, por muitos anos, eu também, como você, comecei em ambiente corporativo, me chamavam de garota sorriso, porque eu vivia sorrindo. Ah, mas é por isso que é feliz? Não, eu não conseguia ver motivos para ser infeliz. Ah, tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Tinha corrida demais, filho para criar, trabalho, não sei o quê, mas tudo era bom, sabe? Minha forma de enxergar as coisas era assim, era plena. E até hoje eu sinto essa leveza, entendeu? Essa coisa assim de não me deixar guiar pelos julgamentos, ou não julgar, ou não ter mais empatia com as pessoas. Eu não sei se isso tem a ver, estou só adiantando algumas coisas, mas perfeito, assim, perfeito. Sua leitura é perfeita. Então, assim, esse jeito de ser da pessoa, porque se a pessoa também começa a se envolver com muita coisa que vai derrubar essa energia dela, e nós temos aí noticiários, não sei o quê, e políticas, se você começa a se envolver, a sua energia cai, e é difícil mesmo você se manter num nível elevado. Mas para que você vai deixar essas coisas entrar se você pode escolher ser feliz? Eu acho que é uma questão de escolha, né? Desculpa, meu amigo, eu sei que a palavra é toda tua e eu quero aprender. Tá, eu estou adorando aqui. Veja, você falou aí do jeito Harvard de ser feliz, né? Do Asher, né? Que é foi um dos alunos do professor Tal Ben-Shahar que escreveu esse livro, né? O jeito Harvard de ser feliz. E eu não sei se você conhece, mas o psicólogo coordenador da pesquisa de felicidade de Harvard é o Robert Waldinger. Esse cara, a pesquisa, ele já é o quinto coordenador da pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa começou em 1938. Então daqui a pouco faz 100 anos. 100 anos. E essa pesquisa é muito importante para a ciência da felicidade. Por quê? Porque foram acompanhados anualmente diversos indivíduos, na verdade milhares de indivíduos, pesquisados a respeito das suas vidas. Se eles se sentiam felizes. Né? Então é como se pegasse Pedrinha, e Pedrinha adolescente, Pedrinha anualmente vai dando os seus depoimentos e vai narrando o seu estado de felicidade, com seus problemas. Você disse aí, né? Trabalhava no mundo corporativo, vivia sorrindo, tinha filho para criar, tinha problema financeiro, tinha... Como todo mundo, não é verdade? Então veja, essa pesquisa foi feita com milhares de pessoas. Imagina, uma pesquisa que tem mais de 100 anos, certo? E assim, investigando a pesquisa norte-americana, né? Harvard fica nos Estados Unidos, né? Próximo ali a Boston. Então, o que acontece?
o público da pesquisa é norte-americano. Mas foram norte-americanos, então tem homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, de várias etnias, tá certo? De várias dificuldades, de níveis de instrução diferentes, de níveis de renda diferentes, ou seja, todo mundo. É uma pesquisa universal. Né? E aí, a pergunta básica era o quão feliz a pessoa se sentia. Essa era a pergunta básica. A pessoa dizia, tinha uma entrevista lá com a equipe de pesquisadores, de psicólogos, e era acompanhada durante toda a sua vida. Então, a vida da pessoa era acompanhada. E vida normal de gente igual a gente, igual a mim, igual a você. Bom, o que é que essa pesquisa mostrou? Veja, depois de quase 100 anos de pesquisa. Inclusive tem um TED. Se você botar aí pesquisa de felicidade de Harvard, no TED lá do Robert Waldinger, né, tem milhões de visualizações, ele fala sobre isso. Ele explica que a grande conclusão dessa pesquisa é o seguinte, é que nem todo mundo que tem dinheiro é feliz. Porque tem gente que tem dinheiro e é feliz, mas tem gente que tem dinheiro e não é feliz. Nem todo mundo que tem poder é feliz, porque tem poderosos extremamente felizes, mas tem poderosos que não têm felicidade nenhuma. Nem todo mundo que é jovem é feliz. Tem jovem feliz e jovem infeliz. Nem todo mundo que tem saúde é feliz, porque tem gente que tem saúde e é feliz, mas tem gente que não tem saúde e também é feliz. Então, não é beleza, não é fama, não é saúde, não é instrução, não é dinheiro que traz felicidade. Não tem nada mais certo do que aquele ditado que dinheiro não traz felicidade. Né? Depois tem outro pesquisador, eu falo dele. Mas tem 2 elementos comuns a todas as pessoas felizes. Aí essa é a grande sacada da pesquisa. É que o estado de felicidade, perdão, ele é conseguido no aspecto universal quando 2 elementos estão presentes. Então a pessoa pode ser jovem, pode ser velho, pode ser rico, pode ser pobre, pode não ter instrução, pode ter doutorado, tá certo? Pode ter saúde ou pode ser um paciente oncológico, né? Pode ter uma tetraplegia, pode... Enfim, mas 2 coisas as pessoas têm que são felizes. Uma delas são relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, todo mundo que manifesta um estado de felicidade, esse estado que a gente está conversando aqui, de realização, de satisfação, de compreensão da vida, de autorrealização, essas pessoas têm relacionamentos saudáveis e duradouros. Ao longo das suas vidas, elas formaram vínculos. Veja, Pedrinho, que não é necessariamente relacionamento romântico, tá? Não é necessariamente um par romântico, seja ele de que orientação sexual for. Mas não é isso. São relacionamentos saudáveis e duradouros. Relacionamento romântico, sim, também. Mas também, além de relacionamento romântico, então, relacionamentos entre amigos, relacionamentos fraternos, amor, no conceito grego de amor, que é amor eros, né, que é amor romântico, né, amor afetivo romântico, mas também amor filia, amor estorge, e amor ágape, que é o amor altruísta. Então, relacionamentos é algo que todo mundo que é feliz tem. Relacionamentos saudáveis e duradouros. Fortes laços afetivos. Românticos ou não, e familiares e com amigos. Uma coisa. Mas descobri que tinha outra coisa. Não só isso. Uma eram os relacionamentos. A outra era propósito de vida. Ou seja, a pessoa sabia por que estava vivendo. Qual era o seu objetivo na vida. O que é que ela estava fazendo aqui. Então, e isso não tem a ver com religião, não. Porque existiam pessoas que não tinham religião, mas têm propósito. Porque propósito é algo maior do que você. É algo que você constrói para ter um legado. O que é o legado? Legado, por definição, Pedrinha, é aquilo que você não pode gozar, porque você vai morrer.
Não é isso? Essa é a certeza absoluta que a gente tem na Terra. Que a gente, um dia, a nossa efemeridade, né, a nossa finitude, um dia nós não estaremos aqui. Pode ser que aí você esteja em outro canto, em outra dimensão, no céu, no mundo espiritual, no nirvana, no purgatório, sei lá, né? Para quem acredita nisso, tá certo? Então veja, mas do ponto de vista fático, material, você tem finitude. A gente vai se deparar com esse momento. O propósito é algo maior do que isso. Então, por exemplo, a pessoa podia ser ateia, mas tem um propósito. Um propósito podia ser um estudo, uma dedicação ao próximo, a solidariedade. Agora, a religião ajuda nesse propósito. Mas é mais do que a religião. A diferença entre espiritualidade e religião e religiosidade é que a religião tem rótulo, né? É instituída. Então a pessoa é católica, então tem os preceitos católicos, você tem toda aquela todos os sacramentos, então a pessoa é evangélica, então tem o culto evangélico, a pessoa é budista, a pessoa é espírita, a pessoa é hinduísta, enfim, isso é a religião. Mas existe algo maior do que a religião. No conceito psicológico é espiritualidade, que é isso que lhe aproxima do propósito. A espiritualidade é a essência. Eu gosto de metáforas. Uma boa metáfora para diferir religião e espiritualidade é a metáfora da garrafa. Você pode ter um bom vinho numa garrafa envelhecida e o vinho ser maravilhoso. Você pode ter uma garrafa linda e dentro o vinho está estragado. Então, espiritualidade é o vinho, é a essência. E a religião é a forma, é o que está fora. É por isso que a gente vê tantos religiosos, né, a história da humanidade está cheia deles, tá certo? Que falharam nas suas missões por vários motivos, ou por fraquezas naturais, ou por hipocrisia mesmo. Então, essas duas coisas são coisas que todas as pessoas felizes têm. Elas sabem por que estão aqui, elas têm propósito de vida. Mas elas também, além de propósito de vida, elas têm bons relacionamentos. Então, e com isso, a felicidade se aprende? Aprende, claro. A felicidade é um construto, é uma construção. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, felicidade tem inúmeras definições, né? Eu gosto de Cortella. Cortella diz assim, tem várias, né? Mas uma de Cortella é: felicidade é a diferença entre expectativa e realidade. Se a sua expectativa está acima da realidade, você não é feliz. Se a sua expectativa está abaixo da realidade, você é feliz. Então, ele lhe chama para o momento presente. É interessante essa definição. Mostrando que felicidade não é algo que você persegue. Leandro Carnal, ele diz o seguinte, olha, quem busca a felicidade é porque não é feliz. Não é verdade? Está buscando a felicidade. A gente usa isso, né? Busca a felicidade. Tem outra que eu adoro. Desculpa. Eu falo muito, viu, Pedrinha? Me corta, tá? Me corta que eu falo demais. Não, nem vou cortar, nem posso. Tô aprendendo. Não. Mas no entendimento deles, assim, o momento quer dizer, a felicidade é aquela do momento. Então, se você não está sendo feliz, está perdendo o tempo de ser feliz. Exatamente. É o aqui e agora, é a forma como você vê esse momento, como você sente, como você leva para si. Né? Essa conjunção deles é fantástica. A outra definição que eu gosto muito, uma é de Cortella, tá? A outra que eu gosto muito, por sinal, é essa que eu uso mais, tá certo? É a do professor Tal Ben-Shahar, que foi o professor do Archer, do escritor desse livro, tá? O livro do Archer fez sucesso primeiro, porque é o jeito Harvard de ser feliz. Mas Archer foi aluno de Tal Ben-Shahar. Quem teve a ideia de fazer um seminário sobre felicidade em 2006 foi o professor de Harvard, Tal Ben-Shahar. Ele era psicólogo, ele é psicólogo, né? Ele está vivo, e ele resolveu fazer um seminário sobre felicidade. Na verdade, ele queria estruturar uma cadeira de felicidade em Harvard, com base em seminários, discussões. Por quê? Porque ele conheceu a psicologia positiva, ele conheceu os trabalhos de
Bárbara Fredrickson, né, que é Amor 2.0, que foi uma das pioneiras da psicologia positiva. Conheceu os trabalhos de Martin Seligman, né, Florescer, Felicidade Autêntica. Foi o primeiro livro de Seligman da ciência da felicidade, foi Felicidade Autêntica. É considerado o primeiro livro de psicologia positiva. E conhecia o livro que eu já citei aqui do Csikszentmihalyi, que era Flow, fluxo, tá? Aí ele disse, rapaz, eu vou criar uma cadeira de felicidade aqui, porque tem esses caras estão começando muito aí, material, né? Muito material. Aí ele começou a disciplina. Aí apareceu, Pedrinha, 6 alunos. 6 alunos. Aí ele ficou decepcionado. Disse, meu Deus do céu, só 6 alunos. Na verdade, minto, apareceram 8. Eu estou sendo injusto com o tal Benxará. É porque 2 desistiram. Aí só 6 concluíram Ele conta isso no livro dele. O nome do livro dele é Seja Mais Feliz. Certo? E aí pronto, ele terminou a disciplina. Aí, segundo ano, 2007. Aí 2007, aí já apareceu, ele fechou uma turma. Apareceu perto de 30 alunos, ele já ficou mais feliz, tá certo? Ele disse, opa, e tal. Pois bem, a última informação que eu tenho é pré-pandemia, eu não sei como está hoje, certo? Uma informação antiga, que é mais ou menos da publicação do livro. Em 2019, para você se inscrever na disciplina de felicidade de Harvard, você passava 3 anos na fila de espera. Uau! 3 anos, porque você não conseguia mais assistir às aulas. E olha que mudou o modelo deixou de ser turma fechada de 30 alunos para ser turmas de 1.500, 1.800 alunos. Então veja, hoje você não... Quando eu digo hoje, desculpa, tá? Eu estou desatualizado, 2019, eu não sei como é que está hoje. Hoje Hoje você tem curso de felicidade Yale, tem vários cursos de felicidade por aí bem conhecidos, inclusive online. Eu fiz um em Harvard, tá? Eu nunca passei nem na porta de Harvard, tá? Mas eu fiz por aqui, online, tá certo? O curso de felicidade. Online, tá? Com legenda, já tem legenda em português e tal. Depois eu não estou com o link aqui agora, mas depois a gente pode trocar. Para a tua audiência aí é muito legal, esse curso é muito bom mesmo, é um curso de 4 semanas ou 5 semanas e tal. Bem legal o curso, é bem bacana mesmo. E veja, eu estava falando que eu gosto da definição de Tal Ben-Shahar, certo? Porque ele diz o seguinte, Tal Ben-Shahar diz, olha, felicidade é a moeda definitiva. É aquilo que todo mundo busca. Todo mundo busca felicidade. Se você disser que busca poder, dinheiro, fama, o que for, né, filhos, família, por trás disso, você está buscando o seu estado de autorrealização. Então, felicidade é a moeda definitiva. E a definição dele é fantástica. Porque ele diz o seguinte, olha, felicidade é a escalada de uma montanha. Ninguém escala uma montanha para chegar só no topo da montanha, né? Porque se fosse só chegar no topo da montanha, o cara pegava um helicóptero e chegava no topo da montanha. Mas não é isso. Por que um alpinista, uma pessoa que faz trilha, alguém que escala, sobe uma montanha? Porque ela quer gozar do processo de subir a montanha. Então, a dificuldade, o esforço, o trabalho que ele coloca para subir a montanha faz parte do processo de felicidade. Então a felicidade tem a ver com o prazer, com a satisfação, com o momento presente. Mas você quer chegar lá no alto da montanha, não quer? E quando você chega no alto da montanha, cheguei, tá? Estou lá no alto da montanha. Por que você quer chegar no alto da montanha? Porque o alto da montanha representa alguma coisa para você. Isso é um significado. Aí, se é um significado, é porque tem um propósito. Então, a felicidade são as duas coisas. É a escalada da montanha pela satisfação de escalar e a chegada no cume, no topo da montanha, pelo prazer de chegar lá. Ou seja, então, a definição de... Perdão. Na jornada e no alcance do objetivo. Exatamente. É por isso que é mais completa do que a definição de Karnal e de Cortella.
Porque fala do momento presente, mas fala também do futuro. Porque você fica imaginando. Uma vez eu escalei uma montanha, fiz uma viagem dessa aí fui na montanha bem altona, de 3.000 metros, certo? E foi difícil escalar a danada da montanha. Uma trilha inca, para você ter ideia. Eu fiz a trilha dos incas, a montanha de Huayna Picchu, que é lá em Machu Picchu, né? Só que não é na cidade de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu, você pega um transportezinho, você chega lá, né? Quem quer chegar, tem estrada. Mas é a montanha que fica por trás, aquela montanha que está em toda a foto de Machu Picchu, que é aquela montanha que fica atrás, todo mundo tira aquela foto da montanha. Para você escalar aquela montanha, só podem 300 pessoas. Machu Picchu recebe 10.000 visitas diariamente. Mas só 300 pessoas é que podem subir a montanha. Você tem que escalar com... você tem que marcar lá na agenda com meses de antecedência para poder você subir e tal. E não é fácil, porque tem esforço, né? E aí eu inventei com minha mulher de subir a tal da montanha lá do Machu Picchu. No meio da montanha, minha mulher desistiu. Disse, não aguento mais não, tem minhas filhas. As meninas eram pequenas, não tinham viajado ainda. Não viajaram conosco, ficaram com a avó. Mas a gente chegou lá, tanto eu quanto ela. A gente quis desistir, mas não desistiu não, tá certo? Então veja, aquilo representava alguma coisa pra gente, certo? Então representava um significado. E o esforço de subir a montanha, ralar o joelho, né, suar, ter medo, também representava. Então é isso que a gente tem que trazer para a vida da gente, Pedrinha. A felicidade está nas dificuldades também. Você tem que ter o seu propósito, mas também no que você enfrenta para você superar. Desculpa. E a forma de você fazer isso é ir vibrando com os pequenos marcos, né? Tem que subir a montanha 3.000, olha, subir 100 metros. Alegria, né? Coisa boa, e vai indo, só falta um pouco. Eu entrevistei uma pessoa aqui, numa das lives, que ela tinha um sonho de correr a São Silvestre, 42 mil. 42 mil não, 42 quilômetros, né? 42 mil metros, né? 42 quilômetros. E nunca correu na vida, mas tinha um sonho. Ele via aquilo na televisão e ele tinha um sonho, desde jovem, né? Então, mas sempre trabalhando muito e tal, e aí ele resolveu fazer essas incursões. E corria de pouquinho em pouquinho, vibrava, anotava ali e tal. E ele conta que quando ele estava mais ou menos na metade quebrou a perna. Aí foi uma frustração, desistiu, não sei o quê. 2 anos depois ele resolveu que tinha que correr a São Silvestre. E voltou para correr a São Silvestre, mas não voltou daquele marco anterior, ele voltou do início. Só que o que ele sentiu? Que está muito mais fácil hoje do que antes, porque agora ele já sabia que podia. Né? Ele que já tinha feito mais ou menos 50%, que já corria ali, que já se sentia... Ele só queria ser capaz de terminar, ele não queria vencer a São Silvestre. Foi uma etapa, né? Foi uma etapa. Então, assim, o cérebro dele já estava preparado, e ele mesmo conta isso, que depois ele fez neurociência, ele fala, meu cérebro já estava preparado para o sucesso. Então, foi muito mais fácil. No meu retorno, em 1 ano, eu pude me inscrever na São Silvestre. Quer dizer, ele passou vários anos querendo, depois alguns anos treinando, mas sempre achando mais difícil, até que quebrou a perna. Aí ele voltou assim, não, eu vou, porque é um propósito da vida, eu vou terminar. Em 1 ano ele correu e terminou a São Silvestre. Eu não sei nem em que lugar, mas que eu terminei correndo. Quer dizer, e ele conta isso numa felicidade, numa alegria, né? Que a gente vê tantas coisas, o pessoal que faz lá Santiago de Compostela. Puxa, muitos terminam com os pés feridos, sabe? Assim, em carne viva. E faz aquilo com alegria, sabe? É isso aí. Então, esse é o propósito. E a pessoa sai feliz e conta isso com uma felicidade muito grande. Né? Esse é um sonho meu, é fazer o caminho de Santiago. Esse eu não fiz não, mas eu tenho vontade de fazer. E agora eu tenho vontade de fazer o original. O que sai lá da França e anda 1 mês, 900 quilômetros. Eu não. Tem que andar 30 quilômetros todo dia, Pedrinha. Todo dia tem que andar 30 quilômetros. É fácil para quem está acostumado e gosta.
Para mim, eu acho que seria difícil, viu? Eu fiz um treino pequeno, mas mesmo assim já fiquei Ah, feliz. você fez? Fiz, fiz. Ah, que legal! Eu fiz um trecho pequeno, 5 dias só, 5 dias. Aí Hum, foi que tranquilo. legal! É, mas Deus me livre, que Deus não vai me pegar, não. Cinco tá muito bom. Eu estava muito entusiasmada, muito orientada pelos tal, todo mundo querendo, tal, mas eu peguei, eles começaram lá do início, eu peguei um determinado ponto e segui com eles. Foi muito bom aquela experiência. Até chegar lá no final. Até chegar no final. Até chegar no Que final. Mas legal. já peguei já no final, né? Lógico, Aham, mas assim. os 5 últimos dias, né? Vamos dizer É, assim. e Parabéns, olha aí, tá vendo? É é, uma etapa. Quem sabe você não é o corredor da São Silvestre, né? Esses 5 dias foi um preparatório para os 30. foi o suficiente para eu ver que não era minha, não. Mas não é que eu tenha ficado feliz. Eu fiquei muito feliz com o que eu fiz. Mas não preciso me testar mais do que aquilo. Assim, não é meu propósito, entendeu? Mas então, Pedrinha, se você me permite, né? Essa história toda de felicidade foi que me motivou a fundar em 2015, essa história que eu te contei, né, da transição de carreira de administração, de aposentadoria, né, para a psicologia, aconteceu em 2015. Então, em 2015, eu começo a estudar psicologia, certo? Descubro a psicologia positiva. E aí, em 2018, a gente funda a Plena Pátria, a Paz Plena, né? Uhum. Como uma escola de felicidade, com esse intuito de trazer a felicidade sob a ótica científica, para ajudar as pessoas a encontrarem mais felicidade em suas vidas. Isso acontece, Pedrinha, em função de uma experiência pessoal, porque eu tive depressão. Então, eu tive 2 episódios, né, depressivos maiores, em circunstâncias diferentes de minha vida, um no começo dos anos 2000, tá certo? E outro por volta de 2010. Então, eu fiz acompanhamento terapêutico durante quase 15 anos, tá? Uhum. Até que um psicólogo disse, ô, Acácio, tu vai... Você não quer alta, não, é o último psicólogo. Vai passar o resto da vida aqui, e tal. Aí eu, brincando, né? Mas, na verdade, terapia é uma coisa boa, né? Porque eu estava vendo, né? Eu estava olhando hoje teu site, vendo tua história de desenvolvimento humano, de psicoterapia, e achei super legal as tuas postagens. E, na verdade, e tem lá as tuas especializações, dependência, codependência, as questões emocionais, fortalecimento. Muita gente pensa que faz terapia quem tem problema. Ora, todo mundo tem problema, tá certo? Não existe um ser humano na Terra que não tenha problema. Faz terapia quem quer resolver os problemas, tá certo? Então a terapia é um caminho, uma jornada de autoconhecimento, de intensificação da esperança, de fortalecimento emocional, tá? De busca da felicidade. Por isso que o nome do livro do Tal Ben-Shahar é Seja Mais Feliz. Ele é importante o mais, Uhum. para mostrar que você já é feliz. É só você encontrar. Oi? Alguém fez um comentário, deixa aí, acho que é Socorro. Seja mais feliz porque eu já sou feliz. Isso. É isso. Então, essa é a visão científica da felicidade, tá? Aí, eu e um amigo, né, eu tenho um sócio, é o Júnior da Paz. Na época a gente tinha 30 anos de amizade, agora a gente tem 40, certo? Já vai fazer 10 anos dessa história que eu estou contando, né? Então, nós somos amigos há quase 40 anos, certo? Uhum. E ele sempre foi muito... Nós sempre compartilhamos essa história de uma humanidade melhor, mais feliz. Ele é dirigente de ONG, de organização religiosa, enfim, é uma pessoa, ele não é profissionalmente dedicado a isso, mas como propósito de vida, né? Então, e a gente sempre compartilhou muita coisa juntos. E aí foi quando a gente encontrou a psicologia positiva e disse, rapaz, isso é o que a gente fez a vida toda. E agora tem o suporte da neurociência, porque
inventaram os aparelhos que olham dentro do cérebro e descobriram que esse negócio de ser gentil, ser bom, ser generoso, né, ter resiliência, perdoar, ser grato, ter esperança, isso faz bem, porque joga dopamina, ocitocina, serotonina, e aí os neurônios ficam tudo animado, ou seja, e você ativa campos neurais, ou seja, a neurociência comprovou cientificamente aquilo que era o construto psicológico da felicidade, tá certo? E o que a religião e a filosofia dizem há milênios. Aí a gente disse, rapaz, é aqui. Aí pronto, em 2018 a gente fundou a Plena Parte, a Escola de Felicidade, e começamos nessa, né? Começou. Eu sempre meditei, né? Então, mais de 15 anos de meditação, vários cursos de meditação budista, atenção plena, mindfulness, enfim. E aí começamos a fazer jornadas de meditação. Então, por quê? Porque meditação é um momento, é uma forma de você estar presente, né? Ou seja, lhe ajuda nesse mundo acelerado, nesse mundo frenético, com hiper informações, tá certo? Então, lhe ajuda a você estar no momento presente. E aí pronto, começamos a fazer psicoterapia e começamos a fazer jornadas de meditação. A gente já está na 9ª jornada, tem mais de 4.000 alunos de meditação. E a tese, perdão, a dissertação, né? Porque tese normalmente se refere a doutorado, né? Mas a dissertação de mestrado não deixa de ser uma tese, né? Porque tem uma hipótese, né? Então, mas era com nossos clientes. Então nós pegamos o universo dos nossos clientes e a gente sempre teve, Pedrinha, muito feedback positivo, né? Ah, olha, poxa, que legal, a terapia de vocês é muito legal, a terapia, poxa, me ajudou e tal. Como, né? O terapeuta está acostumado a isso, né? A gente fica feliz com o crescimento do cliente, né? Com o fortalecimento dele, enfim, você sabe disso melhor do que eu. Mas olha, com o resultado, né? Então, tem uma frase que você usa, depois eu quero que você fale um pouquinho, o que você diz aí do uma fórmula criativa, não sei o quê, da terapia. Eu digo, como deve ser isso, hein? Pois bem, a gente tinha a nossa, né? Por quê? Porque como eu venho do mundo corporativo, eu venho do mundo do planejamento estratégico, eu pensei assim, né? O planejamento estratégico ajuda as grandes corporações, as grandes empresas, as maiores empresas do mundo têm planejamento estratégico. Por que as pessoas não fazem planejamento estratégico para as suas vidas? Eu pensei, né? Isso lá em 1990, e comecei a fazer para mim. E comecei a fazer grupos, normalmente em instituições religiosas, de fazer planejamento estratégico com as ferramentas da administração para a vida das pessoas. Quando eu comecei no campo da psicologia, eu digo, rapaz, é isso, eu vou pegar e vou somar essa história de planejamento de vida com a psicologia positiva. E vamos criar um método. A gente não sabia nada, Pedrinha, era assim, era só a ideia. Aí foi construindo, e de tal maneira que hoje a gente tem uma metodologia, né, que é a metodologia da tese, tá? Que é os efeitos da terapia de desenvolvimento existencial, que é a terapia que a gente fez, que é construir o seu plano estratégico de vida, nos clientes, para ver se esses clientes se fortaleceram emocionalmente. Então, a tese é essa, tá? Então, a dissertação é sobre isso. Aí a pesquisa com esse universo de clientes, tá certo? Nós, claro, escolhemos uma amostra representativa, fizemos um estudo de casos múltiplos, né? É uma pesquisa qualitativa, a gente descreve tudo e tal, mas a pergunta é, você está mais forte emocionalmente? Em síntese, tá? A resposta, claro, tem que explicar o que é fortalecimento emocional, tem a ver com felicidade, com resiliência, com propósito de vida, com relacionamentos interpessoais, enfim, tem a estrutura da pesquisa, né? Mas, em síntese, é o seguinte, você está mais forte emocionalmente? Quanto você avançou? 92% dos clientes, quer dizer, mais de 90%, ou avançaram muito, ou avançaram nos construtos de fortalecimento emocional. Ou seja, o resultado da pesquisa foi fantástico. De fato, aquilo que a gente ouvia com metodologia científica se comprovou. Então, de fato, a gente pode dizer que compartilhou alguma coisa com alguém que
ela própria construiu o seu fortalecimento emocional. Mas isso nos deixa muito felizes, entendeu? Então, é isso aí. Bom, isso tem que se transformar num livro, né? Porque Você é um... fica dizendo isso, eu não tenho essa capacidade, não. Não, 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 não. Olha aí, o Antônio está aí, ó. Rapaz, Antônio é meu guru! Antônio é meu guru, rapaz. Ele já esteve aqui comigo. Muito bom. Meu amigo, assim, realmente você tem essa capacidade mesmo de influenciar. Eu assisti as suas reuniões, os workshops aí, acho que foram 4, mas eu assisti só 3. Ou foram 3, eu assisti 2. Não me lembro. Sei que eu perdi. Tô honrado com isso, viu? Tô honrado com isso. Claro, eu amei, lógico. Obrigado. Mas eu gostaria de ficar aqui conversando horas sobre tudo isso, porque é uma alegria, é um prazer, mas o vídeo não pode ficar muito longo, claro. Claro. Depois. Então, eu quero muito te agradecer. Vou passar a palavra para você encerrar, falando o que você acha que faltou para se complementar, né? E se despedir, lógico. E eu quero deixar um abraço aqui para todos, alguns comentários, mas sempre assim, muito felicitando, né? Muito elogiosos, mas ninguém fazendo nenhuma pergunta. Mas se ainda dá tempo, viu, gente? Se alguém quiser fazer algum questionamento, e é isso aí, que a felicidade é um construto, como diz o nosso amigo, se vai construindo, é uma escolha da gente, é um dia após dia, né? Um beijo no seu coração, obrigada por tudo isso e por muito mais, que Deus te abençoe muito. Eu sou espiritualista de natureza, né? Eu creio. Então, eu desejo o melhor para você e para todos que estiveram aqui conosco. A palavra é tua, pode encerrar aí como você bem desejar. Pedrinha, eu queria só, minha palavra final é de gratidão, tá certo? É só isso, né? Obrigado pela oportunidade, por tua audiência qualificada, né? Que eu sei, as pessoas que te seguem e se seguem é porque você as influencia positivamente, né? Liderança é isso, é servir e influenciar pessoas. Minha palavra é de gratidão. Eu queria, já que Antônio está aí, ou passou por aí, eu queria agradecer a ele. Eu só terminei esse mestrado por causa de Antônio. Eu tinha desistido desse mestrado, certo? E ele foi atrás e me puxou e disse, olha, você tem que terminar, você tem que terminar, você tem que terminar, você tem que terminar. E ele fez tanto que ele disse, olha, você vai fazer primeiro uma especialização. E aí foi quando a gente se matriculou na especialização, tá certo? Fizemos a especialização e depois eu retomei o mestrado, né? O mestrado foi longo. Para mim foi uma vitória, Pedrinha, e eu deixo isso como um exemplo, certo? Porque a autossabotagem é quando a gente bota trava para nós mesmos, certo? E quando você procrastina muito, né, muita gente pensa que terapeuta não tem problema, que terapeuta é perfeito, que terapeuta é melhor do que eu. E não é nada disso, né? A gente sabe que a gente está na caminhada junto com os nossos clientes. A escola humanista nos diz isso. Nós fazemos alianças terapêuticas. A gente aprende com o cliente e o cliente aprende com a gente. É uma reciprocidade. Então, para mim, realmente foi uma realização grande, porque eu venci minha procrastinação, consegui terminar, tá certo? Outra coisa que eu consegui no ano 2023 foi cultivar girassóis, então foi outra coisa que eu consegui, tá certo? São lindos meus girassóis, nossa, é uma coisa maravilhosa, são flores. Eu ando sempre assim, ó, Pedrinho, ó. De frente para a luz, tá certo? Essa camisa, eu tenho várias camisas assim, então eu estou sempre... Porque é a mensagem de esperança. Então o que eu queria deixar aqui como mensagem final é isso. Gente, acredite, vamos em frente, tá certo? Se você quiser conhecer alguma coisa do trabalho da gente, é portaldafelicidadeplena.com.br. É o site. Ou o perfil da gente, né, no Instagram, é Portal da Felicidade Plena. Você não vai encontrar a fórmula da felicidade, tá certo? Vou avisando logo, porque felicidade não tem fórmula. Mas a gente vai trocar ideias sobre felicidade. Muito bom, muito bom. O pior crítico, né, da felicidade é a gente mesmo, né? A gente que fica criando probleminhas aí e acaba achando que não é feliz, né? Ó, um beijo no seu coração, obrigada mesmo. E sigam lá o nosso amigo, eu vou reforçar lá. Estamos juntos. Obrigado
Tudo de Obrigado, bom. Pedrinha, pela oportunidade. Beijo para todos. Olha, o Antônio que Beijo. é tem.